galerinha ligada no canal Raciocínio. Tá chegando aí mais um vídeo para vocês curtirem. Só não se esqueçam de se inscreverem no final, hein? Vamos conferir? Alguns astrônomos acreditam que nossa própria galáxia, a Via Láctea, contém bilhões de planetas potencialmente habitáveis. E eles são apenas uma pequena fração do universo conhecido. Uma foto da câmera de campo profundo do Hubble tem cerca de 3 trilhões de estrelas. É um número enorme. É só uma foto do campo profundo. E até onde a gente achava que não tinha nada... Bem, eram mais 1.000 ou 2.000 galáxias. Muitos acreditam que esses números literalmente astronômicos significam que a existência de vida extraterrestre seja praticamente certa. O número de planetas na região do universo que podemos ver pode ser comparado ao número de grãos de areia em todas as praias da Terra. Bem, a questão aqui é bem simples. Com uma quantidade tão grande de corpos celestes no espaço, parece muito improvável que estejamos sós. Os governos são dissimulados por natureza, e então, diante da recusa em relatar e discutir os OVNIs, a percepção do público é de que os governos sabem de alguma coisa e estão escondendo. Ao contrário dos Estados Unidos, o governo britânico manteve uma unidade de investigação de OVNIs por mais de 50 anos. Este é um relatório oficial de um oficial do Exército sobre o pouso de um OVNI. Nick Pope trabalhou nessa unidade antes de seu fechamento súbito em 2009. Antes de começar a trabalhar no Ministério da Defesa, eu era muito cético sobre os OVNIs. Mas aí então eu saí de lá acreditando que era bem possível que eles nos visitassem. Nas imagens do Ministério da Defesa e da NASA existem coisas que não têm explicação. Uma coisa podemos dizer sobre essas imagens da NASA, são incontestáveis. Em mais de meio século de exploração espacial, a NASA captou imagens de algumas das coisas mais extraordinárias do universo. Planetas desérticos, imensas explosões solares e nebulosas distantes. Mas também registraram imagens fantásticas próximas do nosso planeta. Objetos que parecem desafiar a lógica, voando perto da atmosfera da Terra. Antigos astronautas da NASA continuam intrigados com os fenômenos que presenciaram. Eu não sabia o que era aquela coisa e continuo não sabendo hoje. Existe explicação para essas visões? Eu concluí que só podia ser algum tipo de espaçonave. As pessoas veem coisas no limite da própria visão e preenchem os outros detalhes com suas fantasias e medos. Há evidências de uma civilização extraterrestre avançada? Os extraterrestres são criaturas planetárias que deixaram seu planeta e estão visitando outros sistemas solares. Tenho certeza de que alienígenas visitam o nosso planeta. Procurar indícios de vida extraterrestre pode parecer estranho, mas a maioria dos cientistas hoje acredita que a existência de vida em outros lugares do universo é altamente provável. Deve ser porque estamos encontrando cada vez mais planetas, já são 1.500 numa pesquisa recente. E pensar que nenhuma forma de vida evoluiu nesses planetas, que estamos sozinhos no universo, me parece absurdo. É como voltar a pensar que a Terra é o centro do universo. Encontramos vida em todo tipo de ambientes aqui na Terra. Inclusive, estamos descobrindo planetas que são parecidos com a Terra. E esses indícios, essas descobertas, levam para a mesma direção, ou seja, que talvez exista vida lá fora.
3 de junho de 1965. O astronauta Ed White começa a primeira caminhada espacial americana. No dia seguinte, Ed White está dormindo enquanto a Gemini atravessa o Oceano Pacífico. Reconstituição. A conversa entre James McDivitt e Houston foi registrada em uma gravação oficial. Na Terra, a NASA e o NORAD, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, tentam identificar o avistamento. O objeto artificial mais próximo está localizado a quase 2.000 quilômetros de distância. Nick Pope era o investigador oficial de OVNIs do Ministério da Defesa da Grã-Bretanha. Ele estudou milhares de avistamentos ocorridos há até 50 anos. Não havia qualquer contradição entre o que James McDivitt viu e relatou, nem tampouco o que o NORAD sugeriu que ele havia observado. Ele disse que não era um de seus propulsores. Ele disse que olhou e que não era. Jornalistas especulam que ele teria visto um satélite espião secreto. Naquela época, nos anos 60, havia satélites que eram lançados sem ninguém saber. Há motivos para desconfiar que alguém tenha lançado um satélite em segredo. Missão Gemini 7. 4 de dezembro de 1965. É o início da missão para Frank Borman e Gene Lovell, que mais tarde comandariam a fatídica missão Apollo 13. 2 horas depois do lançamento, os astronautas percebem um objeto do lado de fora da cápsula. Gravações de áudio oficiais da missão confirmaram o avistamento. Gene Lovell, um ex-piloto da Marinha, usa a palavra em inglês bogey, um termo que descreve uma aeronave inimiga. Frank Borman mais tarde alega que o objeto era o próprio propulsor da cápsula. Mas transcrições oficiais feitas durante a missão sugerem uma interpretação diferente. A NASA pergunta: é o propulsor ou um avistamento real? Jim então responde: temos vários avistamentos reais, ao que parece, e o propulsor também está à vista. Nick Redfern é escritor e pesquisador do fenômeno OVNI. Ele comenta essa contradição. O interessante é que na transcrição ele diz: podemos ver o propulsor. É evidente que o propulsor não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É óbvio que outra coisa estava acontecendo. Alguns especialistas espaciais alegam que o objeto era parte de um grande aglomerado de destroços, mas Nick ainda não está convencido. Algumas pessoas dizem que eram só peças do propulsor do foguete se afastando da cápsula, mas a verdade é que nós não sabemos. Missão Gemini 11. 12 de setembro de 1966. Pete Conrad e Richard Gordon se preparam para a 17ª missão espacial tripulada americana. No dia seguinte, os astronautas veem uma coisa do lado de fora da Gemini 11 que não conseguem identificar. Um objeto brilhante que parece mudar de forma diante de seus olhos. Bruce Maccabee, um físico óptico da Marinha Americana, investigou o avistamento. Devido à distância focal da câmera usada pela aeronave e ao tamanho da imagem na foto, ele concluiu que não poderia ser o satélite russo. Fiz alguns cálculos básicos. O satélite precisaria ter milhares de metros de comprimento. As suspeitas de Bruce se confirmaram quando ele checou mais uma vez os dados de rastreamento. O satélite estava a quase 5.000 quilômetros de distância do Gemini 11, não 450. Tinha uma grande diferença entre o que os cálculos mostravam e a identificação original. Ou seja, eles não estavam vendo o satélite Proton 3. O que eles viram estava perto deles. Para Bruce, depois de 40 anos de investigação, o avistamento continua sendo um mistério.
Era de fato um objeto voador não identificado, porque, mesmo depois de investigar muito, ainda não conseguia explicá-lo. Missão Apollo 11. 16 de julho de 1969. 3 dias depois, os astronautas observam um objeto passar pela cápsula. Os astronautas são altamente treinados e são heróis nacionais. Era de se esperar que eles não quisessem falar de OVNIs e que fossem pressionados a não falar. A tripulação não faz novos relatos do avistamento durante a missão. O Buzz Aldrin depois disse que não falou com Houston porque não queria criar pânico sobre OVNIs. O avistamento ainda não foi explicado. Missão Skylab 3. Setembro de 1973. Em 20 de setembro, o piloto Jack Luzman vê algo estranho. Uma luz vermelha e brilhante cruzando velozmente o céu. Owen Garriott tirou uma série de fotografias. As primeiras 3 registraram a luz brilhante, mas a 4ª conseguiu captar a estranha forma do objeto. Uma das fotos que eles tiraram foi muito divulgada porque mostrava uma aranha achatada. Algo assim, parecia um brinquedo esquisito. A forma do objeto poderia ser uma ilusão de ótica? É provável que aquela foto fosse um tipo de distorção da imagem, um erro de ajuste de exposição. Mas o físico óptico Bruce Maccabee discorda. Eu tenho certeza absoluta de que a imagem que captaram não é um acidente ou uma aberração das lentes. A abertura do obturador devia ser de 250 por segundo. É o suficiente para compensar qualquer movimento manual. Alan Bean se pergunta se o que viram era algum tipo de satélite. Era o objeto mais brilhante que a gente já tinha visto. Ele tremia e piscava. O Owen e o Jack acharam que podia ser um satélite, e eu também pensei que era. E foi o que eu anotei. Mas James Oberg não concorda. Nenhum satélite emite luz vermelha. É pouco provável que alguém veja um satélite vermelho cruzando o céu. Durante o encontro, o astronauta Owen Garriott cronometrou o tempo que o objeto levou para entrar na sombra da Terra, em comparação com o Skylab. Bruce Maccabee usa essa informação e a fotografia para calcular o tamanho do objeto. Era um objeto de algumas centenas de metros de comprimento, bem maior que qualquer coisa em órbita, bem maior que o Skylab, que era o maior objeto em órbita naquela época. A natureza exata do objeto que os astronautas do Skylab 3 observaram ainda é um mistério. Missão STS-48. 15 de setembro de 1991. O ônibus espacial STS-48 está orbitando sobre a Austrália quando uma das câmeras externas capta um evento extraordinário. James Oberg trabalhava no controle da missão quando o incidente aconteceu. O vídeo da STS-48 é um caso clássico de avistamento de OVNI, por causa dos pontos que aparecem na tela, da mudança de curso em alta velocidade e passando perto da cápsula como se fosse intencional. O físico Jack Kasher analisou horas de imagens da NASA. Com alguma frequência aparece alguma coisa muito difícil de explicar. Depois de estudar as imagens, quadro a quadro, ele descartou as explicações mais óbvias. Não é lixo espacial, ele não muda de direção. Não é um meteoro, eles não mudam de direção. E um cometa não entraria na atmosfera. James Oberg acredita que o objeto seja um pedaço de gelo. A forma como as coisas do lado de fora da nave se movem é totalmente incomum. O que é esperado porque é no espaço. E se um propulsor queima ou alguma coisa vaza, pode ser projetado em uma trajetória diferente. Mas John Kasher discorda. O objeto se move e depois literalmente para por meio segundo. Se essa coisa fosse um pedaço de gelo, não poderia fazer isso.
Acho que qualquer cético que tente desacreditar alegando que é um pedaço de gelo está enganado. Se este objeto não foi feito pelo homem, nem é natural, o que poderia ser? Eu concluí que só pode ser algum tipo de espaçonave. Mas e quanto ao flash que aparece assim que o objeto muda de direção? Um laboratório em Austin talvez tenha uma explicação. Vamos dispará-lo. O cientista Todd Dittmeyer aciona o Texas Perawatt, o laser mais potente do mundo. Este laser produz um pulso com potência de 1.000 trilhões de watts. Colocando em perspectiva, essa é 2.000 vezes a produção de energia de todas as usinas elétricas do país. Pulsos de laser com tamanha potência poderiam ter aplicações militares potencialmente devastadoras. Houve empolgação com a chance de usar o laser como arma durante muitos anos, desde sua invenção nos anos 60. Era porque se alguém tivesse uma bala que viajasse à velocidade da luz, seria potencialmente letal. O flash que aparece no vídeo da STS-48 poderia ser um laser? Segundo Dittmeyer, é pouco provável. A maioria desses lasers funcionam em infravermelho, que não podemos ver. Então, na verdade, em qualquer arma a laser, seria praticamente impossível ver o raio. Mas o laser é apenas um tipo de arma espacial. Kesha trabalhou no programa Guerra nas Estrelas do governo Reagan na década de 1980. Ele especula se o flash não seria uma forma de arma de energia dirigida. Algumas pessoas podem achar que isso talvez seja algum tipo de arma de raio de partículas desconhecido. É uma possibilidade que não posso descartar. O avistamento da missão STS-48 continua sem solução. Missão STS-75. 25 de fevereiro de 1996. O Columbia orbita a 320 quilômetros da superfície terrestre, preparando um dos mais fantásticos experimentos da história da NASA. A instalação de um satélite acoplado a um cabo de 19 quilômetros de comprimento. A instalação do cabo foi um experimento muito interessante em eletrodinâmica. Basicamente, ele criou um gerador de dimensões cósmicas. Então, subitamente, o cabo se rompe. O cabo, quase tão extenso quanto Manhattan, agora ameaça o ônibus espacial e sua tripulação. A gente não queria que a nave enroscasse no cabo na órbita seguinte. Então, era importante fazer uma manobra para sair dali. A tripulação evita uma tragédia e observa o equipamento de milhões de dólares flutuar no vazio. Tudo o que podiam fazer era continuar filmando, e foi o que fizeram. Deram um close no cabo. E essas imagens se tornaram um incidente da STS-75. A câmera registra uma série de objetos voando ao redor do gigantesco cabo. O analista fotográfico Mark D'Antonio é fascinado por essas imagens. Esses objetos grandes que parecem estar flutuando atrás do cabo têm um formato muito definido. E por isso parecem ser algum tipo de veículo construído por vida inteligente. O tamanho visível dos objetos é tão extraordinário quanto o seu grande número. Mark D'Antonio acredita que a imagem não é o que parece. Esse experimento demonstra o que ele acha que aconteceu. O que eu fiz foi cortar um pedaço desse material para simular o cabo visto no vídeo da STS-75. É muito refletivo, assim como o cabo verdadeiro era. Mark posiciona o cabo longe da câmera. Em seguida, ele pendura pequenos objetos diante dele e começa a filmar. Os objetos são bem brilhantes e também estão fora de foco. E quando eles estão fora de foco, parecem muito grandes. A gravação em vídeo capta a ilusão de ótica. Pequenos objetos ao fundo parecem passar atrás do distante cabo brilhante.
Então, isso prova que o incidente da STS-75 que causou tanto alvoroço, na verdade, nada mais era do que uma ilusão do vídeo. Se continuarmos pensando que somos o único planeta com vida em um universo tão vasto, com trilhões e trilhões de planetas, estamos nos limitando.